Hoje é um dia muito especial, um dia em que nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, uma live com nosso ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura do Brasil, na minha opinião, um dos ministros mais competentes desse governo. Vamos conversar com o ministro, bater um papo sobre logística, sobre infraestrutura, principalmente no nosso estado do Pará, sabendo que o Pará ele não é um problema para o Brasil, muito pelo contrário. O Pará é uma grande solução para o Brasil. O Pará é uma saída para o Brasil. E nós temos que aproveitar esse momento, o momento em que o governo federal resolve investir realmente no Estado. Nós estamos falando de demandas de mais de 30 anos. Nós temos demandas em que, me lembro, meu pai, meu falecido pai, ainda trabalhando na Federação das Indústrias, com o ex-senador Gabriel Hermes. Falávamos de cruza, falávamos de navegação, né, da nossa hidrovia, falávamos do Pedral do Lourenço, falávamos de 163, falávamos da antiga PA 150, hoje tem BR 155, 158, enfim, Transamazônica, que já tem aí mais de 40 anos. Então, nós temos muitos desafios, e esses desafios, graças a Deus, eles estão sendo enfrentados neste governo. Então, nossa expectativa nessa conversa com o ministro é que ele possa nos dizer qual é a sua plataforma de trabalho, como ele está pensando o Brasil. Nós temos ainda muita dificuldade, o Pará é um celeiro para que a gente possa cada vez mais melhorar essa condição, e com o porto, como Vila do Conde, o porto mais próximo dos Estados Unidos, do Canal do Panamá, nós, no custo Brasil, nós somos solução. Então, e nós precisamos entender que também não precisamos ser só passagem de carga, nós precisamos agregar valor à produção local. Volto a dizer, nós precisamos trabalhar muito isso. Algumas vitórias temos tido já, como a 163, com a Transamazônica está avançando, pontes, então, portos. Então, nós temos que ver cada vez melhor como nós vamos trabalhar essa situação. Então, a nossa expectativa, o ministro me pediu uns 15 minutos, que ele atrasaria um pouco, nós sabemos que a agenda do ministro é uma agenda complicada, resolvi entrar aqui na frente para que a gente pudesse ir conversando com vocês, mostrando as nossas posições e como nós vamos trabalhar. Eu fiz o convite a quatro instituições para que formulassem perguntas. A primeira delas é a Federação das Indústrias do Estado do Pará, através do meu amigo Mendonça, que é muito amigo do meu pai, e que é o presidente do Centro da Indústria. O Mendonça, o engenheiro Mendonça formulou uma pergunta que nós vamos fazer ao ministro. Também falei com a Associação Comercial e Industrial de Marabá, na ACIM, e também para que eles pudessem, naquela região do sul e sudeste ali do estado, uma região muito importante, com o município de Marabá, pudessem formular também um questionamento ao ministro. Falei igualmente com a Associação Comercial e Industrial de Santarém, nosso oeste do estado, para que eles pudessem também formular uma pergunta, um questionamento ao ministro, para que a gente pudesse ter do ministro essa ideia de integração do país como um todo, e principalmente qual é a posição, qual é a participação do Estado do Pará nesse problema como um todo. E, finalmente, conversei com o pessoal da ProSoja, através do Nilton Militão, um amigo também, diretor da ProSoja, lá de Santana do Araguaia, representando aquela outra região, que é a nossa região do Araguaia, que, apesar de estar falando no sul do Pará, é bem distante ainda de Marabá, tem seus outros problemas, tem suas outras vinculações, principalmente econômicas. Então, nós precisamos ouvir também. Então, vamos trabalhar nessas 4 perguntas. Logicamente, primeiro, abrindo espaço para que o ministro possa falar de uma maneira geral como ele pensa a infraestrutura do Brasil, a logística do Brasil. Né? Alguns pontos ele já sabe, porque ele sabe que nós vamos falar com certeza do Porto de Vila do Conde, ele sabe que nós vamos falar com certeza da nossa ferrovia, a ligação norte-sul, e principalmente a nossa antiga Ferpasa, ou qualquer um nome que possa dar, mas uma ferrovia paraense que possa interligar o nosso sul do Pará
até Belém, até Barcarena, né? Ele sabe da importância da Transamazônica. Vamos festejar, inclusive, a ponte que já foi autorizada pelo presidente sobre o Xingu, que poderia ter sido feita antes, naquelas condicionantes de Belo Monte, mas não foi feita. Vamos aproveitar também para agradecer essa boa intenção. Tá? Enfim, temos boas notícias, mas temos alguns problemas. Temos problemas na 155, temos problemas na 155, 158, principalmente. São dois gargalos ainda temos. Temos o problema da ligação da 163 até Santarém. Né? Temos alguns gargalos para ouvir. Temos lá a nossa 422, que já tivemos um grande alívio com o asfaltamento até repartimento, mas precisamos ouvir também do ministro o que ele pensa sobre a continuação, que é muito importante para nós, o repartimento até Tucuruí. Também isso é um outro eixo, um outro arco que nós precisamos trabalhar. Já que é um 63, de um pedido aí de 30 anos, o governo em um ano resolveu com o nosso exército, o brilhante exército brasileiro. Então, são muitas as demandas que nós temos, e vou dizer, como um aproveitamento de soluções para que a gente possa realmente acessar. Tá? Então, acessar o progresso. O Pará já perdeu alguns momentos importantes, e nós vamos esperar que este momento não seja perdido. Então, vamos trabalhar com afinco para que o ministro possa nos dar alguma resposta, nos dar algum alento, né, para que a gente possa, pensando lá na frente, como a gente está vendo isso. Eu volto a dizer, nós temos em 1 ano e meio de governo, eu acho que já atendido muitos dos pleitos, e é natural que a gente, nesse momento, também solicite, queira pedir mais, porque a gente está vendo acontecer. Né? Quando a gente não tem a mínima perspectiva de acontecer, às vezes os pedidos acabam se adormecendo. E, pelo contrário, quando nós estamos vendo o governo em toda a força, enquanto com toda a pandemia, com todos os problemas financeiros, a parte de estrutura andando, isso é um alento que a gente possa ter de que essas obras possam continuar. Hoje, nós estamos nesse momento também tendo uma votação aqui importante na Câmara dos Deputados. Estou em Brasília, estamos em sessão virtual, e isso era para ter começado essa sessão mais cedo, não começou. Então, já vou pedindo desculpa para vocês, que a qualquer momento pode ser que eu precise entrar para sair um pouco da tela para fazer a votação, porque a nossa votação são virtuais, né? Estão acompanhando aqui, tem uma televisão perto de mim, e a assessoria está toda atenta, me avisar se precisar votar nessa importante matéria, que é a lei do Fundef. É uma PEC que torna factível, inclusive, esse repasse, e aumenta o repasse do Fundeb para estados e municípios. Isso vai ter que ser votado ainda hoje, porque a lei que criou o Fundeb, ela termina no final desse ano. Então, nós precisamos votar na Câmara e no Senado para que a gente possa, inclusive, no orçamento, já adaptar essa lei do Fundeb para o próximo ano. Então, a relatora está fazendo a leitura, e já peço aqui a desculpa para vocês, se em algum momento eu precisar minha tela ficar escura, para que eu possa fazer a votação online e depois retorno. A nossa live tem uma duração entre 45 e 60 minutos, tá? Mas nós vamos estar aqui na expectativa. Volto a dizer, é um dia muito importante para nós, houve toda uma articulação aqui para a votação dessa lei importante do Fundeb. Nós vamos ter que aprovar, a educação precisa disso, precisamos fazer isso também com responsabilidade. Nós sabemos que, às vezes, algumas emendas, algumas propostas, elas entram apenas para dificultar o governo, para deixar o governo em situação difícil, e nós temos que fazer isso pensando que nós temos uma responsabilidade fiscal com esse país. Mas nós vamos aprovar o Fundeb com um aumento e incremento de recurso para que a gente possa garantir não só uma melhor remuneração aos professores, mas também que a gente possa garantir, e isso é uma inovação nesse Fundeb, que a gente possa garantir recursos de acordo com os índices de melhoria da nossa educação, porque nós não podemos também aceitar colocar mais recursos e que cada vez mais o nosso índice de aprendizagem, os nossos IDEBs estão diminuindo. Então, nós precisamos também qualificar a todos e também solicitar e exigir
que esse dinheiro empregado tenha retorno, uma educação de qualidade. Então, essa é uma votação importante hoje. Então, vou dizer, não desmarquei a live, mas não vou perder uma votação, vou estar aqui acompanhando, já pedindo essas desculpas se, por acaso, precisar sair em algum momento, o ministro fica falando e por uns 30 segundos, eu saio só para fazer a votação nessa lei do Fundeb, que é uma lei muito importante para a educação no nosso país. Enfim, de uma maneira geral, essas introduções, a gente entrou logo na frente também por causa do horário, para que a gente possa segurar aqui o link, esperando o ministro entrar, vou dizer, ele é a pessoa principal. Eu já estou falando aqui, mas com certeza a importância para nós era que o próprio ministro chegue e dê as suas informações. Então, repetindo, nós vamos dar uma introdução, o ministro vai ficar à disposição para ele, metade do tempo para ele falar o que ele pensa do Brasil, da logística do Brasil, a importância do Pará nessa logística, e que a gente possa mostrar para ele também a nossa ansiedade para que a gente tenha no Pará suprida essas deficiências. Quer dizer, nós somos soluções, nós só precisamos dessa infraestrutura, que ela possa chegar para que o nosso porto de Vila do Conde, que também precisa de uma dragagem, para que a gente possa receber navios de um calado ainda maior, como temos também problemas lá embaixo, né? Temos problemas em alguns pontos, como temos um problema na entrada do Paraí, Tocantins para Santana, uma travessia de balsa que também o Rio Araguaia precisa ser dragado. Nós estamos tendo dificuldade na travessia dos caminhões e muitos caminhões não estão mais entrando pelo Pará em virtude das condições da travessia. Então, são diversas ações que temos que fazer sempre, e nós vamos sempre torcer para que o Estado do Pará seja contemplado nesse plano de governo, que ele possa estar sempre atendido, né, atendendo o Pará, como está atendendo o Brasil. Queria agradecer a cada um de vocês, agradecer a todos que receberam o nosso convite. Eu sei que alguns não têm Facebook, mas foi a melhor maneira que nós achamos para entrar. Nós vamos depois deixar no nosso Facebook isso depois gravada a entrevista. Essa nossa live vai ficar por uns dias colocada, vamos enviar para quem quiser, quem não puder assistir, e vocês podem também fazer nos comentários de vocês, e nós vamos tentar, no modo geral, atender a todos. Temos certeza que talvez nem consigamos abranger todos os problemas que o Pará tem, mas vamos tentar falar sobre o principal. Para nós, que é as soluções, os projetos, que está na agenda, que está na mira, que está na alça de mira do ministro, que está no radar do ministro, se não a pequeno e médio prazo, mas principalmente que a gente possa pensar grande, e o Pará é grande, como o Brasil é grande, e as nossas soluções sempre são grandes. Então, essa nossa participação. Vamos aguardar a entrada do ministro Tarcísio. Estamos aguardando aqui a entrada do ministro Tarcísio para que a gente possa logo, logo começar. Deputado Joaquim, tudo bem? Alô, ministro, tudo bem? Tudo bem. O senhor me escuta? Estou te escutando, estou lhe vendo, não sei se o senhor está me vendo. Não, estou vendo a tela preta. Isso, eu também. Vamos só ajustar aqui, quem está na técnica aí, para falta a minha imagem. Só ajustando aqui um pouco. Vamos ver se ajusta. Aparece agora o ministro novamente.
uma dificuldade aqui. Eu estava agora ao vivo falando já com as pessoas, ministro, já falando sobre como a gente ia tratar disso, né? E aí deu algum problema que aí a minha imagem sumiu agora. Mas o senhor está me ouvindo, né? Estou ouvindo bem, deputado. Nós vamos já indo conversando, que já estamos ao vivo. Ministro, independente da minha imagem, deixa eu logo ir falando e fazendo agradecimento. Queria lhe agradecer muito a sua disponibilidade de estar participando conosco dessa conversa. O senhor sabe muito bem, pelas inúmeras vezes estivemos com o senhor nós somos do Estado do Pará, da importância que eu acho que o Estado do Pará tem para a logística do país, para a logística de todo o nosso escoamento, da nossa produção. Nós somos estrategicamente, geograficamente, o porto mais próximo dos Estados Unidos, do Canal do Panamá, e nós precisamos que essa logística seja olhada. Nós estamos na Amazônia esquecidos há muito tempo, né? Essas demandas que nós vamos lhe passar, e tenho certeza que o senhor já conhece quase todas, porque também já andou muito aqui na Amazônia, no Pará. Elas são demandas que estão aí há muito tempo, né? Isso nunca foi resolvido. E temos como exemplo a BR-163, né? Que era uma demanda de 30 anos do Pará e do Brasil, e o governo, em um ano, conseguiu, o nosso Exército, fazer aquela obra. Mas, logicamente, temos outras, já tivemos juntos ali na 230, na chegada na fronteira ali com Tocantins, inaugurando aqueles 12 quilômetros, que apesar de serem 12 quilômetros, todo mundo sabe a importância que era aquilo, né? Nós temos mais aí a Transamazônica com alguns quilômetros já sendo asfaltado, né? Já chegamos ali até repartimento, temos aí no trechinho do repartimento até Tucuruí, que é a 422, né? Essa semana eu tive muita alegria em ouvir o anúncio do governo sobre a ponte do Rio Xingu, na Transamazônica, algo importantíssimo para nós, que a gente pudesse ter isto, mas são alguns pontos. Nós dividimos isso em 2 tempos, nós vamos pedir que o senhor faça uma primeira apresentação, de uma primeira geral de logística, e a importância do Pará, como o Pará está inserido nisso, e logo depois eu dividi em 4 perguntas específicas, uma com a Federação das Indústrias do Estado do Pará, né, já aqui na nossa capital do Belém, outra com as pessoas, nossos amigos da Associação Comercial e Industrial de Mabá, outra da Associação Comercial e Industrial de Santarém, no oeste do Pará, e uma outra do pessoal do produtores rurais, principalmente de soja, da ProSoja, diretores lá da região do Araguaia, lá da 958. Então, seriam 3, 4 perguntas, falamos logo depois. Então, para tentar ajeitar essa técnica, eu vou lhe passar a palavra para você começar a sua exposição, eu vou sair e vou reentrar de novo para ver se a minha imagem volta, tá ok? Perfeito, deputado. Estamos prontos aqui. Bom, então, vamos começar. Em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade, deputado Joaquim Passarinho, né, sempre presente aqui no Ministério da Infraestrutura, cobrando, né, ações pela infraestrutura do Estado do Pará, que é um estado extremamente importante. Acho que vale a pena dar uma pontuada muito rápida, né, sobre a atuação do Ministério da Infraestrutura agora, nesse período de pandemia. A gente, primeiro, cumprindo uma determinação do presidente Bolsonaro, atuou de forma muito firme para que a logística funcionasse, para que a gente não tivesse desabastecimento. Isso foi uma vitória silenciosa, a gente conseguiu manter portos, aeroportos, rodovias, ferrovias funcionando. Todos os nossos portos quebraram recorde de movimentação, mantivemos, né, o setor portuário vivo, pulsando, setor ferroviário também. Né, houve alguma queda no setor rodoviário, mas o setor já está retomando fortemente, né, e tomando providências para que o setor aéreo sobreviva à crise, para que a gente possa manter oferta de assentos, as localidades atendidas, vai ser importante aí no pós-pandemia. Não paramos nenhuma atividade nesse período, continuamos tocando obras, então nós fizemos 36 entregas de obra no primeiro semestre e já fizemos mais 6 entregas de obra no segundo, fora leilões de concessão, assinatura de contrato de prorrogação de concessão de ferrovia. Então foi um primeiro semestre bastante produtivo. Né? Nós executamos aí, entregamos 129 quilômetros de duplicações no Brasil inteiro,
110 quilômetros de restauração, 88 quilômetros de novas pavimentações, e aí se incluem até pavimentações, por exemplo, na Transamazônica. A gente entregou nesse período 32 quilômetros de pavimentação naquele trecho de Tupiranga, Novo Repartimento, na 230, e temos aí a ideia de entregar mais 34 obras no segundo semestre. Nós fechamos aí o primeiro semestre com 70% do nosso orçamento já executado, é a maior execução orçamentária explanada, né? Então nós temos a maior relação dotação-empenho, também a melhor relação empenho-liquidação. Então o Ministério está andando bem com as obras, né? Então tentando aí honrar os nossos compromissos, né, com o presidente, também com as bancadas que nos têm brindado aí com recursos para que a gente possa levar a política pública, possa levar a infraestrutura. Não paramos também em estruturação de projetos de concessão. Então, hoje nós temos já, entre projetos já liberados para o TCU e projetos que estão no TCU em análise, 40 ativos que estão na iminência ou próximos de serem leiloados, né? Então, logo o TCU dê a autorização, a gente vai, então, fazer o leilão dentro daquela estratégia nossa, que é passar muitos ativos, né? Fazer uma transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Do ano passado para cá, nós fizemos leilão de 30 ativos, e vamos continuar a mesma pegada. Nós teremos leilões extremamente importantes. Ano passado nós fizemos leilão da Ferrovia Norte-Sul, fizemos rodovias importantes, e agora nós temos leilões também importantes de aeroportos, de ferrovias, entre elas a Ferrogrão, que vai ser uma ferrovia muito importante para o estado do Mato Grosso e para o estado do Pará. Do ano passado para cá, a gente fez leilão de arrendamento em 6 terminais em Vila do Conde. Isso vai representar, né, vai gerar um investimento de 430 milhões de reais. Terminamos, e nós estivemos junto na inauguração, né, e era um pedido antigo de Vossa Excelência, né, aqueles 12 quilômetros da BR-230, na divisa do Pará com Tocantins até Palestina da Araguaia, né, nós chegamos lá em dezembro fazendo essa inauguração. Pavimentamos a 163 Pará, eu acho que isso foi uma epopeia, uma grande jornada, né, nós pegamos firme. Observe que no carnaval do ano passado nós tínhamos de novo atoleiros em função das chuvas, chegamos numa situação no carnaval de se deparar com 50 quilômetros de fila de caminhão, num sentido, mas 35 quilômetros de fila no outro. Atacamos isso de frente, fizemos um planejamento muito meticuloso, de maneira que a gente terminasse a pavimentação até o final do ano passado. Esse objetivo foi alcançado. Observe que esse ano nós não tivemos mais aquelas filas que a gente se acostumou a ver, né? Então fizemos a pavimentação e o reflexo foi imediato, né? Nós tivemos um impacto no frete de 26% nessa carga que estava indo aí para... que chega até Miritituba. Observe que esse ano nós tivemos, em média, uma redução de frete rodoviário da ordem de 13%. Então, nunca o produtor brasileiro foi tão competitivo em relação aos outros anos, em relação a outros players. E essa competitividade vai melhorar com a disponibilidade, né, de equipamentos de infraestrutura que nós vamos fazer, né? O Brasil vai passar por uma grande revolução ferroviária. A gente está falando de investir 40 bilhões de reais, notadamente dinheiro da iniciativa privada, usando muita criatividade, né, com as renovações antecipadas, e isso vai fazer com que a participação do modo ferroviário na matriz dobre aí nos próximos 8 anos. Então, agora, durante a pandemia, a gente entregou aqueles 32 quilômetros da BR-230, nesse trecho de Tupiranga até Novo Repartimento. Atingimos, então, 90 quilômetros de pavimentação ali, e a nossa ideia é entregar 112 quilômetros até o final do ano, né? Então, terminar todo esse trecho até o final do ano para concluir o lote. Fizemos uma intervenção emergencial na eclusa de Tucuruí, e com essa intervenção conseguimos manter a eclusa operando. Então ela operou agora no período da pandemia, foi fundamental ter a eclusa funcionando nesse período, e entregamos um IP4, né, uma instalação portuária de pequeno porte em Viseu. Essa entrega aí bastante recente, uma entrega já agora no mês de julho. No dia 28 de agosto, nós vamos fazer um leilão muito importante, né, que é o leilão de um terminal no porto e de uma área não operacional, né, não afeta a operação do porto, lá em Vila do Conde. Então vai ser um projeto onde nós vamos ter um terminal onde vai haver regasificação de GNL, e isso vai estar associado à operação de uma térmica. É um projeto da Golar.
E o leilão, então, vai ser no dia 28 de agosto. Vossa Excelência está convidado para estar presente na Bolsa. Nós vamos leiloar lá mais 2 terminais também de celulose no Porto de Santos. E a gente está falando aí de 1,8 bi de investimento no Pará, entre a atividade portuária e a térmica, né? Obviamente, a térmica consumindo boa parte desse investimento. Vamos continuar trabalhando firme na pavimentação da 230, nesse trecho, então, que a gente conclui provavelmente agora em novembro, Itupiranga, novo repartimento. Começamos a construção da ponte Xambioá. Hoje nós estamos lá fazendo a cravação de estacas, estamos trabalhando aí na questão das fundações, então uma obra que iniciou agora em abril, está andando bem. Estamos retomando agora também, pós chuvas, a pavimentação da 163, porque, observe, o esforço da 163 não se encerrou com a pavimentação até Miritituba. A gente sabe que tem, né, o trecho, né, de Miritituba até Rurópolis, e é justamente o que a gente vai fazer. Nos interessa a 163 como um todo, até Santarém, inclusive com a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. Nós temos 2 pontes lá que estão sendo substituídas, então a gente continua trabalhando na pavimentação da 163. Então a gente quer todo o segmento até Santarém pavimentado. Observe que a gente já preparou, né, embalamos a concessão da 163, ou seja, nós terminamos a pavimentação dela até Miritituba no passado. E esse trecho já vai para a concessão, nós já vamos fazer a transferência para a iniciativa privada. E isso é importante porque começa vamos dizer, a liberar recursos de orçamento para que a gente possa aplicar em outros segmentos. Então, o nosso objetivo agora é terminar, e isso até o final do ano que vem, a pavimentação até Santarém. Então, nós vamos ter todo o trecho da 163 pavimentado. E vamos avançar também na 230, na direção de Placas, Medicilândia, Placas, até Rurópolis. Então, é outro objetivo nosso, avançar bem na 230 nesse segmento. Vamos retomar... Isso, só interrompendo um pouquinho, você sabe que nós estamos votando o Fundeb agora. Então vai ter uma votação nominal, estou acompanhando também aqui, a minha tela vai ficar escura um pouquinho enquanto eu volto. Então eu voto e depois retorno aqui, mas você pode continuar falando, tá ok? Não, fica à vontade, a gente sabe da importância desse tema, né, para o Brasil. Isso, muito importante. E é um voto nominal para você fazer agora, tá bom? Não, perfeito, deputado. Então a gente vai prosseguindo aqui. Pode conseguir. Nós vamos agora, então nós vamos retomar agora, né, com força também, a duplicação, né, do trecho de Castanhal até o acesso a Salinópolis, na BR-316, né, vamos trabalhar aí numa extensão de 45 quilômetros, né, temos aí uma pendência de licenciamento ambiental com o Estado do Pará, que a gente já está resolvendo, né, estamos em contato com o governador para resolver isso. Sabemos das dificuldades da BR-155, 158, né, que é um dos piores trechos do Brasil. A gente está sempre recebendo demanda, né, principalmente aquele trecho Casa de Taba até Redenção, constantemente solicitado. O deputado Joaquim Passarinho já esteve comigo várias vezes tratando desse trecho. A gente está declarando emergência nesse trecho Redenção Casa de Taba para que a gente possa fazer a recuperação. Então, é uma rodovia que precisa ser restaurada e a gente hoje padece com a falta de recursos. Nós temos contrato para a restauração. O problema é que é uma restauração de mais de 200 milhões de reais. O que a gente tinha esse ano era 30 milhões de reais para o segmento inteiro da BR-155, 158. Então, realmente extremamente suficiente. Nós iniciamos agora 3 pontes, né? Então, também outro pleito antigo, a substituição daquelas pontes provisórias que tinham lá uma superestrutura com uma estrutura metálica ali, que se deteriorava rapidamente. A gente agora está com os projetos de engenharia iniciando a construção de pontes de concreto, que foi um compromisso que nós estabelecemos também, fazer a substituição dessas pontes. E a gente deve atacar emergencialmente, então o DENIT deve iniciar isso o quanto antes, para fazer aí essa recuperação desse trecho que vai de Redenção até Casa de Taba. Estamos trabalhando na substituição das pontes de madeira na 230, temos 54 pontes de madeira para substituir, dessas nós já concluímos 21, trocamos 21 por ponte de concreto, estamos com 4 hoje em execução. Agora, recentemente, né, foi feita uma demanda diretamente ao presidente Bolsonaro. O presidente é um cara extremamente acessível, né, ele ouve o clamor da população, as pessoas
mandam mensagem direto para o presidente da República. Acho que isso é uma coisa sem precedente na história do Brasil. É um presidente que tem essa permeabilidade, que escuta, né, a população, e imediatamente o presidente demandou de nós aqui no Ministério da Infraestrutura uma solução para a ponte do Xingu. E eu quero dizer que essa solução ela vai ser rápida. Nós já estamos trabalhando com a maior velocidade possível uma solução para que a gente possa iniciar imediatamente o projeto da ponte e já ter uma perspectiva de começar a obra até no ano que vem, né? Então, eu acho que nós temos total possibilidade de ter obra na ponte sobre o Rio Xingu, na 230, já o ano que vem. Temos uma questão judicial que nós estamos para resolver e aí vamos ter já uma empresa contratada para fazer essa ponte. Então, podem esperar que em muito pouco tempo essa ponte estará em obra aí no estado do Pará. E vamos seguir, então, como eu falei, na pavimentação dos demais trechos da 230, né, entre Novo Repartimento, Pacajá, provavelmente com o Exército, bem como o segmento Uruará, Placas, Rurópolis, né? Estamos atualizando o projeto da 422, a nossa ideia é fazer a pavimentação... Era uma pergunta que eu ia lhe fazer, 422 que vai até Tucuruí, né? Exatamente, então, de Novo Repartimento até Tucuruí, a ideia é fazer também, poder iniciar essa obra o quanto antes. Sabemos da importância, né, do derrocamento Pedral do Lourenço, estamos trabalhando nisso, já fizemos uma entrega de estudos ambientais no IBAMA, o IBAMA solicitou complementações, nós hoje estamos trabalhando nessas complementações para poder agilizar o licenciamento ambiental e, por outro lado, estamos refinando o projeto de engenharia, né, levando em consideração aí questões de manobrabilidade para ter realmente, né, observe que a gente vai fazer o derrocamento, nós vamos ter um estreitamento de canal, um aumento de velocidade de corrente, a gente precisa levar em consideração todas as questões envolvidas na segurança da navegação para que a gente possa usar a hidrovia do Tocantins de forma perene. Então, o derrocamento Pedral do Lourenço e a utilização da hidrovia do Tocantins é uma das prioridades aqui do Ministério, né? Vamos continuar aí com a construção de instalações portuárias de pequeno porte no estado do Pará. A ideia é concluir mais 4. Concluímos agora recentemente Viseu, mas a gente deve concluir em 2020 ainda Abaetetuba e Cametá, também Mosqueiro e Augusto Correia. Então, provavelmente Abaetetuba e Cametá em outubro, Mosqueiro e Augusto Correia em dezembro. Na questão da aviação regional, a gente estava tocando a obra de Oriximiná, e a ideia é que paramos em função da pandemia, mas a gente deve retomar ela em agosto. A previsão é de concluir a obra de Oriximiná até novembro deste ano. E temos outros projetos agora que estão sendo feitos em parceria com a Força Aérea, né, pela Comara, em Redenção, Breves, Itaituba, Paragominas, Conceição do Araguaia, né? Então, obviamente, assim que os projetos ficarem prontos, a gente vai ter condição de iniciar as obras. Isso deve acontecer provavelmente em 2021. Deixa eu fazer uma interrupção e fazer um pedido. O Marajó é um carinho, nós temos um carinho muito grande com o Marajó, ele é muito extenso, né? Você vai ter ideia, a ligação lá são todas por barco ou por avião. Então eu sei que tem o aeródromo de Breves, mas a Breves fica para o outro lado. Então, se a gente pudesse arrumar alguma forma de também ajudar a Afuá, que fica na contracosta, já quase no Amapá, fica muito isolado, então não tem como Breves atender aquela região de Afuá, Chaves, Anajás. Então, apenas um pedido aí para que o senhor possa botar no seu radar, para a gente poder ajudar aquela região da contracosta do Marajó a ter alguma ligação aérea, porque hoje estamos impedidos por falta de condição nas pistas. Vamos estudar, deputado. Eu acho que o Marajó ganhou a melhor embaixadora que podia haver. A ministra Damares, né? Ministra Damares. Né, eu acho que ela já levou praticamente todos os ministros lá na campanha do Abraço Marajó. Então, ela tem um carinho enorme pelo Marajó e tem demonstrado isso para nós. Então, ela chamou a atenção de todo o governo federal para os problemas da ilha do Marajó. Então, eu acho que o senhor ganhou um reforço de peso nessa luta. Isso, com certeza. Né, que é a ministra Damares. Com Enfim, certeza. Mas acho que, com certeza, cabe estudar, de fato, né? Do ponto de vista de concessões, vou começar pelos aeroportos.
Nós vamos ter aí aeroportos que vão fazer parte da 7ª rodada, fazem parte do Bloco Norte 2, né, que a gente chama de Bloco Norte 2, então a gente vai ter, no primeiro trimestre do ano que vem, a 6ª rodada, são 3 blocos com 22 aeroportos, e provavelmente no início de 22, mais 3 blocos com 19 aeroportos. E entre esses aeroportos, nós estaremos passando para a iniciativa privada os aeroportos de Belém, Altamira, Marabá e Carajás. Então, a gente deve ter aí um operador bastante qualificado para fazer a operação desses terminais. Eu acho que todo mundo vai poder ter um grande termômetro no que vai acontecer já na licitação do Bloco Norte 1, que vai ser ano que vem. No Norte 1, a gente está licitando, né, Manaus, Tefé, Tabatinga, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho. E aí esses aeroportos, então, né, como Belém, Altamira, Marabá, Carajás, além do aeroporto de Macapá, eles serão licitados agora na 7ª rodada. A Ferrogrão, ela foi encaminhada para o TCU, então a gente já está na fase final. Abrimos agora uma fase já que mandamos o projeto para o TCU e durante esse tempo a gente trabalhou muito a questão da estruturação, da bancabilidade do projeto, da mitigação de riscos, né? A gente agora partiu com força, com velocidade para a conversa com os investidores, abrimos uma rodada de reuniões one-on-one, já temos aí 10 empresas inscritas, interessadas, né, em discutir Ferrogrão conosco, bancos de investimento, grupos do exterior, né, grupos importantes de infraestrutura, muita gente enxergando o potencial que essa ferrovia tem. A concessão da BR-163 Pará está lá no Tribunal de Contas da União também, acho que é um projeto rodoviário que deve sair e ser deliberado em pouco tempo, então eu acredito no leilão da BR-163 esse ano ainda, então ano que vem a gente já deverá ter um operador privado na BR-163 até Milituba, né? Esse leilão da Ferrogrão deve acontecer no início do ano que vem, e hoje nós estamos estudando a concessão da BR-155 e da 158, que a gente percebe que tem bastante carga já, um movimento muito grande, um movimento ali que não perde para a 163, hoje a gente já tem uma quantidade de carretas andando por ali tão grande quanto a gente tinha na 163, quando a gente tem na 163, e aí a gente entendeu que já dá viabilidade para uma concessão, e é o estudo que nós estamos iniciando agora para que a gente possa também passar um 58 e é um 55 para iniciativa privada, né? Isso é uma providência fundamental em função do nosso estoque de recursos, né? E, então, basicamente é isso, estamos estudando aí bastante a questão da infraestrutura do Estado do Pará, né? Esses são os projetos mais importantes, é isso que está hoje na ordem do dia aqui no Ministério da Infraestrutura, sabemos da necessidade de melhorar a manutenção, é fundamental que a gente tenha um acréscimo de recurso para isso, né? Porque, só para que a gente tenha ideia, né? Assim, é claro que a gente entende a cobrança de todos, mas observe, há uns anos atrás, eu fui diretor do DENIT 4 anos, o DENIT tinha entre 13 e 14 bi de orçamento ano, só o DENIT, 13, 14 bilhões de reais ano. E hoje, o que acontece? Nós temos um teto de gastos e nós temos uma despesa obrigatória crescente. Então, o espaço para despesas discricionárias é ano após ano menor. Então, tem uma hora que vai ser inviável absolutamente fazer investimento em infraestrutura. Daí a nossa necessidade, a nossa corrida contra o tempo para passar o máximo de ativo para a iniciativa privada, para que a gente tenha um pouco mais de fôlego para fazer investimentos em alguns equipamentos, né? Observe que o limite para o Ministério da Infraestrutura para o ano que vem, eu falei que o DENIT tinha 13, 14 bi de orçamento. O DENIT, o Ministério da Infraestrutura inteiro no ano que vem vai ter 6 bi de orçamento. Para o Brasil inteiro, para ferrovia, para portos, para aeroportos, para rodovia, né, para toda atividade de manutenção, para atividade de construção. 6 bi era o que o DENIT usava em manutenção no passado. Então é absolutamente impossível fazer frente a todas as demandas, e aí acontece, por exemplo, o que está acontecendo no 158. Nós temos uma demanda lá de quase 300 milhões de reais para manter hoje a rodovia em bom estado, nós temos 30. E aí a parceria
E outra coisa, a gente tem que ter muita atenção àquela teoria do dinheiro não é meu, né? Porque toda vez que se cria uma despesa nova, vai faltar em algum lugar. E às vezes vai faltar aqui justamente na infraestrutura. E é necessário uma parceria executivo-legislativo. O legislativo hoje tem um instrumento muito poderoso que é a emenda impositiva de bancada. A gente tem 200 e poucos milhões por estado. 249 milhões. 249 milhões por estado. Isso, para a infraestrutura, faz uma diferença enorme, né? Então, se a gente puder contar com uma parte desse recurso significativo para que a gente aplique na infraestrutura, na manutenção, na recuperação desses equipamentos que são fundamentais para a logística do Estado, para o desenvolvimento, pode ter certeza que nós vamos honrar esse esforço, né? Porque, do contrário, fica muito difícil. A gente não tem condição. O Pará é um estado muito grande, o recurso é muito limitado, nós não vamos ter condição de fazer frente ao gigantismo do estado. Então, a única chance que nós temos de fazer a provisão da infraestrutura de uma forma adequada é realmente conciliar um esforço do executivo, né, uma alocação do executivo, com uma alocação também muito importante da bancada federal do estado do Pará, porque senão fica inviável, né? Fica muito difícil. E aí a gente não consegue sequer fazer a manutenção dos ativos que nós temos, e obviamente dói no coração ver equipamentos, por exemplo, como um 58, a gente sabe que tem que dar uma resposta, mas sem dinheiro fica impossível dar essa resposta. E a concessão, por mais que a gente tenha posto na concessão, tem que entender que ela leva um tempo para se maturar. Sim. A gente está falando de uma licitação que a gente está começando a estruturar hoje, que vai ocorrer em 2022 e que vai ter investimento iniciando provavelmente em 2024. Então, a gente precisa dar uma solução até lá, e essa solução é trazer recursos para o orçamento fiscal de seguridade social, e não vai ser possível a gente ter um aporte contundente se a gente não tiver realmente o apoio da bancada. Isso é fundamental, né? E a gente tenta sempre trazer esse relato. Essa é uma coisa que eu queria lhe perguntar. Como é que o senhor está vendo a perspectiva para o ano que vem com essa pandemia? Será que ainda não vai ser mais difícil o recurso para a infraestrutura? Porque nós sabemos que nós temos aquelas despesas obrigatórias, né? Educação, e acaba no final sobrando para investimentos. Então, a nossa preocupação grande, e não sei nem como o senhor está fazendo isso, eu vi um programa um dia desse, e o repórter lhe perguntava: ministro, o que é que o senhor está conseguindo fazer no meio de toda essa crise, continuar fazendo obra, entregando obra nesse país como um todo? E aí eu queria saber qual é a sua mágica. Não, a gente está otimizando ao máximo, né, os recursos, né, tentando ser o mais eficiente possível. Eu estou tirando da onde, qualquer coisa que não performe, eu tiro o dinheiro e jogo onde está performando, né, isso é fundamental. Então, a gente tem, por exemplo, programa de aviação regional, são obras que dependem muito das prefeituras para andar, que as prefeituras têm que apresentar projeto. Às vezes elas têm dificuldade de apresentar esses projetos. Eu não deixo o dinheiro lá parado, eu já tiro e coloco para algumas das obras que estão andando. Eu pego aquelas obras que tinham, por exemplo, recurso orçamentário, que ia acabar lá em outubro, novembro, já cancelo os empenhos, já jogo esse recurso nas que iam acabar em junho, julho, para não deixar nada parar. Sempre na esperança de ter alguma complementação, né? Agora, é muito importante mostrar a situação como ela é, e obviamente o espaço para a despesa discricionária vai ser ainda menor no próximo ano, para a gente verificar a importância que terão as emendas parlamentares. Sim. As emendas para a infraestrutura, assim como a Damares está lá, abraço o Marajó, eu estou aqui, abraço uma rodovia, né? Adote uma rodovia, essa é a campanha aqui do Ministério da Infraestrutura, né? Tem uma rodovia para chamar de sua, né? Porque para que realmente a gente possa responder aí, porque senão vai ser impossível. Aí não adianta, eu quero um 5.5, um 58 está muito ruim, tudo bem, não tem dinheiro, aí paciência, não vou poder fazer nada. A gente vai precisar realmente ter essa compreensão, e a pior coisa que pode ter é pegar, por exemplo, 249 milhões de emenda e pulverizar isso num monte de coisinha pequena. E aí isso acaba não gerando nada que tenha um retorno efetivo e que seja estruturante. Então, vamos dizer assim, a condensação, né, a convergência, vamos dizer, combater a pulverização vai ser fundamental porque a gente tem eficiência, né? Então, é muito importante
realmente alocar assim, em projetos que sejam estruturantes e que a gente acabe dando um fôlego financeiro. Nós conseguimos muito sucesso na negociação com algumas bancadas no ano passado, isso está fazendo a diferença esse ano, e a gente quer repetir a dose esse ano, se possível, com todas as bancadas, né? Então, nós vamos fazer... Está à disposição, ministro, a gente fazer uma reunião com a bancada do Pará antes de outubro, né? Só possa convocar e a gente pode mobilizar, porque esse ano aconteceu isso. Primeiro, pulverização, e o governador solicitou todo o recurso para o governo do Estado. Então, nós sabemos que o governo tem problemas, mas se nós não resolvermos as rodovias do Pará, nós vamos criar mais problemas dentro da própria economia do Estado. Então, a hora que o senhor quiser, estamos à disposição, uma convocação sua para a bancada, para que a gente possa vender esses projetos da rodovia para a bancada paraense, que ela possa adotar uma ou duas rodovias dessas para o ano que vem. Porque nós temos tudo, veja, nós temos os projetos, nós temos o licenciamento ambiental, nós temos as obras contratadas e nós temos um time bom aqui para tocar. A gente só precisa de uma alocação de recursos. Botando recursos, a gente vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo lá em Tupiranga, no novo repartimento, que nós fizemos na 63 ano passado, os 12 quilômetros que nós fizemos até Palestina, e aí nós vamos tocar. Aí a gente consegue... Eu acho que o exemplo, ministro, é a bancada do Tocantins, né, que colocou recurso na ponte do Xambioá. Exatamente. Né? Ali tem recurso alocado da bancada federal do Tocantins, não tem da bancada do Pará. A gente está tocando a obra de Tocantins, a ponte do Xambioá, exclusivamente com recurso da bancada de Tocantins. De Tocantins, é verdade. O Pará vai se aproveitar, vai ser muito bom para o Pará, mas o recurso vem todo da bancada do Tocantins, que foi alocado por emendas parlamentares de bancada. Não foi pela bancada do Pará, é um reconhecimento e um agradecimento aqui que nós fazemos também para o estado de Tocantins. Por exemplo, o Pedral, se a gente conseguir solucionar a questão do licenciamento, ele só vai iniciar no que vem se a gente tiver recurso de emenda. Se não tiver, não tem como. E aí a criticidade da obra, que é o tipo daquela obra que começa, é igual a obra de dragagem. Ela começa e termina. Ela não é aquela obra que... Né, ela é rápida, assim, relativamente rápida. Então a gente precisa de fôlego financeiro, senão a gente não faz. Aí não adianta nem começar, porque ela não tem como ficar parada, né? E, ministro, você falou em dragagem, há alguma possibilidade, alguma previsão de uma dragagem próximo ao porto de Vila do Conde? Porque ela também é uma reclamação que precisaria ali para um navio de maior calagem, né? Observe o seguinte, a gente, no porto de Vila do Conde em si, nós já temos um calado adequado, tá? Os berços do porto dispõem de profundidade adequada. A questão o gargalo que tem lá é o canal de acesso, né? E é fora do porto organizado, né? Naquele segmento denominado canal do Quiriri. A gente tem uma limitação de calado lá, se eu não me engano, em torno de 3,8. Agora, vamos lembrar, 3,8, puxa, que pouco, né? Porto Santos é um pouquinho mais do que isso, tá? Porto Santos a gente está trabalhando com 13,5, 14. Não passa disso. Então, puxa, eu preciso de uma super profundidade lá. Calma. O maior porto do Brasil tem 13,5 de calado. Então, né? Então, isso não é um gargalo para a Vila do Conde, para o funcionamento de Vila do Conde. E isso está sendo estudado hoje pelo governo do estado do Pará, tá? Essa possibilidade de ter até uma gestão privada do canal, né? Então, nós não temos essa limitação de capacidade hoje, né? Então, o calado que está lá, ele não chega a ser um obstáculo. Isso, nós fizemos uma rodada com o nosso pessoal do Pará. Então, bolamos aqui 4 perguntas para que a gente pudesse representar o nosso estado e dividido em 4 lotes, vamos supor. A primeira foi feita pelo engenheiro Mendonça, Zé Maria Mendonça, que é da Federação das Indústrias, Centro das Indústrias do Pará. E aí também acho que essa pergunta pode ser também da nossa associação comercial, do nosso amigo Clóvis Carneiro, um grande parceiro. São associações que ficam muito juntas, muito próximas, em prol desse desenvolvimento que nós precisamos, dessa logística. Depois uma lá por Marabá, Associação Comercial e Industrial, outra Santarém, e finando, logicamente, lá atrás, lá embaixo, na região do Araguaia, no pessoal da produção rural. Como o senhor falou há pouco, a nossa produção ali naquela entrada era um 5,8, um 5,5, já lhe falei isso, na safra agora bateu a 1.200, 1.300 bitrens passando naquela estrada. E são estradas, tanto 5,8 como 5,5, que foram herdadas do governo do Estado. Foram estradas feitas pelo governo há 30 anos atrás, onde você não tinha nem bitrem ainda, né? Você trabalhava ainda com pequenas cargas, pequenos caminhões. Hoje você tem uma carga mais do que dobrada, triplicada,
fazendo com que a nossa base ali não aguente. Então, a gente fica fazendo aqueles recapeamentos, mas realmente a base daquelas estradas, elas precisam, como o senhor falou, serem totalmente refeitas através com o governo ou com a iniciativa privada. Senão, nós vamos estar todo ano pedindo dinheiro de tapa-buraco, de recuperação, que é o dinheiro que a gente fica achando que é quase jogado fora, né? Você gasta milhões de reais e o tapa-buraco vai só sendo paliativo durante o inverno. Mas vamos passar aqui a primeira pergunta, foi colocada para nós pelo engenheiro Zé Maria Mendonça, do Pará. Ele pediu o seguinte: o sonho da sociedade do Pará é a construção da ferrovia paraense, para nós do setor privado. Gabriel Hermes, ex-senador, presidente da Federação das Indústrias por anos e anos, da Borda Leste, já totalmente antropizada, que ligará Santana do Araguaia ao porto de Vila do Conde, em Barcarena. Qual é a pergunta? A ligação portuária norte da ferrovia Norte-Sul é o porto de Vila do Conde, no Pará, ou é o porto de Itaqui, no Maranhão? Ele acabou dando duas perguntas, perguntando se é a ferrovia paraense e perguntando qual é a ligação que nós vamos ter aqui para o norte, da nossa Norte-Sul, que tem uma programação dessa perna aí até o porto de Vila do Conde e Barcarena. Tá, observe. Hoje a gente já tem a ligação com o porto de Itaqui funcionando, né? Então nós temos a ferrovia, nós temos o ramal do S11D, lá em Parauapebas, a gente tem a estrada de ferro dos Carajás, que chega em Açailândia, né? Passa por Marabá, chega em Açailândia e de lá vai para o porto de Itaqui. E em Açailândia ela se conecta à ferrovia Norte-Sul, então, que hoje está indo até a Estrela do Oeste em São Paulo. A Estrela do Oeste ela se integra à Malha Paulista, vai até o Porto de Santos. Nós fizemos o leilão da ferrovia Norte-Sul no ano passado, então a partir do ano que vem a gente tem, ela já se torna operacional, a gente está investindo 2,8 bi nessa, a gente, que eu digo, o setor privado, né, quem arrematou a ferrovia. E ela vai estar completamente operacional já no ano que vem. Então, no ano que vem, a gente tem a ligação desde Itaqui até Santos por ferrovia. Uma grande coluna vertebral ferroviária aí. A grande questão é a seguinte, o desafio da ferrovia paraense é se viabilizar financeiramente. A gente está falando aí de 6, 7 bilhões de CAPEX. E o que a gente tem em termos de política pública aqui no Ministério? Nós raciocinamos com as duas coisas. Em algum momento, a ligação só com Itaqui não vai ser suficiente. A gente vai ter que ter a ligação também com Vila do Conde. Então, a gente sabe que isso vai ser necessário em algum momento, né? Só que é uma ferrovia greenfield, que precisa de investidor, né, para fazer. Nós não temos, como eu falei, recursos. A situação de recurso ela assim, muito sensível. Então, a gente precisa realmente ter um investidor. E aí precisa de carga para viabilizar. Hoje, nós temos um excesso de capacidade na estrada de ferro dos Carajás de 40 milhões de toneladas. Nós temos uma ferrovia de 240 milhões de toneladas e a gente usa 200 milhões de toneladas de capacidade. Então, tem um excesso de capacidade de 40 milhões que está, vamos dizer, em condições de absorver o que nós temos aí de necessidade tranquilamente, inclusive de absorver aquilo que está subindo da Norte-Sul, que hoje está subindo apenas 8 milhões de toneladas. Isso deve crescer ao longo do tempo. Então, a ferrovia do Pará vai ser uma realidade, eu não tenho dúvida disso. Ela vai ser necessária. E aí, vários estudos já estão sendo feitos para viabilizar a ferrovia. A gente tem acompanhado aí com muita atenção a iniciativa do governo do Pará de trabalhar ferrovias autorizadas. Então, foi editada uma lei estadual que trouxe as autorizações para ferrovias no estado. E a gente quer fazer o mesmo movimento no âmbito federal. Existe o PLS 261 de 2018, que tramita hoje no Senado, que vai possibilitar que nós tenhamos aí ferrovias autorizadas, né, onde o investidor toma o risco e tem as vantagens, então, de tomar o risco, que é um contrato de adesão, um período de exploração daquele ativo muito maior, não tem mais a questão da reversibilidade do bem, tem exclusividade, tem liberdade de tarifa. Então, eu acho que isso é um grande movimento. Então, acho que o Estado do Pará marcou um gol importante, e agora a gente tem que acompanhar como é que a coisa se desdobra. A gente percebe que já tem um interesse privado em construir a ferrovia. Esse interesse ele vai ser tão mais concreto quanto eles consigam negociar a questão de alguma capacidade de carga, né? Então, quem é que poderia, num primeiro momento, dar carga para essa ferrovia? A própria Vale, né? Botando alguma capacidade aí na ferrovia paraense. Eu acho que essas tratativas estão andando bem. Há um interesse porque, em algum momento, esse ramal
né, essa ligação para Vila do Conde vai ser absolutamente necessária. Então, nós teríamos, e obviamente nós vamos fazer uma ligação desse segmento, né, que corre paralela à Ferrovia Norte-Sul, com a própria Ferrovia Norte-Sul. Então, não tenha dúvida que nós vamos ter as duas ferrovias, nós vamos ter as duas operando, até porque nós vamos ter navios entrando, né, para a Vila do Conde, navios maiores que vão ficar na Ponta do Madeira, lá em Itaqui, e isso vai dar uma otimização na operação de minério muito grande, além de todo o potencial que existe de minério no sudeste do Pará, né, que tem condição, então, de subir aí por essa linha. Acredito que esse movimento vai ser feito em etapas, né, inicialmente uma ligação da Norte-Sul e essa subida até Vila do Conde, depois realmente a descida até Santana do Araguaia, né? Mas eu acredito sim na ferrovia paraense e estou acompanhando aí com muita atenção a possibilidade de ter um privado assumindo naquilo que seria a primeira ferrovia autorizada do Brasil. E, ministro, há alguma possibilidade nessa concessão da renovação da Estrada de Ferro de Carajás, da VAD, esse recurso ser usado nesse aporte, uma parte desse recurso ser usado no aporte da construção dessa ferrovia? Primeiro tem que ter a ferrovia, né? Não adianta a gente pensar em aportar uma parte do recurso, que pode não ser suficiente e não viabilizar o negócio, né? Então, a gente precisa primeiro ter todas as cartas na mesa para que a gente tenha uma utilização ótima dos recursos que vão estar disponíveis, né? É bom lembrar que quando a gente faz a prorrogação, a gente está se apropriando de todo o investimento que foi feito e ainda não foi amortizado. Então, tem uma questão de indenização de base de ativos na conta que é muito importante. A gente está falando de uma ferrovia que foi completamente duplicada e é por isso que hoje nós temos os 240 milhões de toneladas disponíveis, né? E para fazer essa duplicação foram investidos lá 15 bi que agora são apropriados pela União, uma vez que o ativo é reversível. Então, na conta tem a indenização dessa base de ativos. É porque, às vezes, se pensa, poxa, então a outorga de Carajás é um volume astronômico. Não é, porque tem a indenização daquilo que já foi feito, que foi essa duplicação. Ok. E fazer a pergunta agora aqui, nós falamos já da ferrovia, falando de Marabá, né? O senhor já falou um pouquinho também do Pedral, mas a pergunta da nossa Associação Comercial e Industrial de Marabá é o seguinte: em virtude das idas e vindas do projeto da execução das obras da hidrovia Tocantins, Pedral do Lourenço, a região sul e sudeste do Pará pergunta: qual a data prevista para o início dessa obra e conclusão no trecho entre Marabá e Barcarena? Observe, a gente está agora, eu acho que o grande desafio é o licenciamento ambiental, né? Obviamente existe toda uma sensibilidade com relação a isso, embora eu não tenha dúvida que ambientalmente faz muito sentido e o balanço ambiental é positivo. A gente está falando de descarbonização da matriz de transporte a partir do momento em que eu dou viabilidade a essa hidrovia do Tocantins. Estamos já... o processo de licenciamento ele acaba sendo um pouco interativo, né? Você apresenta um estudo, vai para o IBAMA pede complementações, você faz, reapresenta. Então, a gente vai chegando numa convergência. Vai chegar num momento em que a gente vai estar em condições de ter o licenciamento. E esse é o grande obstáculo a ser superado. Fora isso, estamos fazendo os estudos, né, para ver, enfim, comprimento, largura do canal. A gente vinha raciocinando com um canal de 140 metros de largura, tem a questão de velocidade de correnteza, manobrabilidade. Nós estamos fazendo uma série de simulações, estamos contando para isso com o auxílio do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que detém aí um know-how na área de hidrovia, né? Eles são gestores de bacias importantes nos Estados Unidos, como a do Mississippi. E vamos dizer, o desafio é esse, é de fechar o projeto e o licenciamento. A obra em si é uma obra relativamente rápida. O ideal é que a gente tenha a condição de iniciar já no ano que vem, isso vai depender do licenciamento ambiental. Agora, observe, isso só vai ser possível se a gente tiver realmente um esforço conjunto, o executivo entrando com uma parte do recurso e a bancada entrando com outra parte. Caso contrário, isso é praticamente impossível. Vamos novamente renovar o convite para a gente fazer um café da manhã com o senhor para falar sobre isso, tá bom? A bancada para Pará. Vou fazer a pergunta agora lá de Santarém, da nossa Associação Comercial e Industrial de Santarém. Logo depois vou pedir também novamente permissão, ministro, para fazer a votação da mesma maneira de há pouco. A pergunta é: por que, sendo Santarém a cidade mais estratégica do Arco Norte para embarque de grãos e os navios de grande calado, só atracam aqui
não está incluída na concessão da 163, e a Ferrogrão não chega até aqui, sendo que a BR-163 sempre foi Santarém-Cuiabá. A dúvida é nosso amigo Roberto Branco, que é o nosso presidente da associação, é aquilo que o senhor falou há pouco, há sempre aquele questionamento de por que é o 163, as concessões não vão até Santarém, na perspectiva de nós não isolarmos Santarém, a nossa pérola do Tapajós. Enquanto o senhor responde, eu vou fazer a votação e retorno. Não, ok. Eu acho que é uma pergunta bastante interessante. A 163 é a Cuiabá-Santarém, foi e vai continuar sendo a Cuiabá-Santarém. Né? Então, a rodovia vai chegar até lá. É óbvio que quando a gente projeta uma concessão, seja ferroviária, seja rodoviária, a gente está analisando sempre a questão demanda e a questão retorno sobre o capital investido. Né? Então, a questão demanda versus CAPEX, né? Demanda versus investimento, CAPEX versus taxa interna de retorno, são balizas importantes na estruturação de uma concessão. Quando a gente olha para trás, eu me lembro, né, em 2014, a gente tinha um terminal da Bung em Miritituba, e esse terminal estava operando lá, tinha uma capacidade de 3,5 milhões de toneladas. Hoje nós temos 15 milhões de toneladas subindo para Miritituba. Então houve, de fato, um deslocamento de Santarém para Miritituba, até pela facilidade que nós temos de ter terminais privados. E aí tem uma questão que o Congresso vai ter que se debruçar em algum momento até, que é sobre a dificuldade que nós temos, por exemplo, para empreender em portos organizados públicos. Só para você ter uma ideia, isso é uma coisa muito relevante, muito interessante, ilustra bem o que eu estou querendo dizer. No ano passado, e isso com uma equipe aqui azeitada, uma equipe de craques, que sabe trabalhar, que sabe fazer as coisas, nós fizemos 13 leilões de arrendamento portuário em portos organizados públicos. No mesmo período, nós assinamos 59 contratos de adesão para terminais privados. Ou seja, o investimento em terminais privados, 5,8 bi contratado em contrato de adesão. Ou seja, é muito mais fácil fazer o investimento num terminal privado do que fazer um contrato de arrendamento no porto público. Isso explica a explosão de Miritituba, né, em alguma medida. Né? Então, a gente tem visto lá os terminais crescendo, né? Nós temos hoje, nós temos a Hidrovias do Brasil, terminais de grande capacidade, né, movimentando ali muita carga, e a carga chegando até Miritituba. Então, hoje, onde é que está a demanda, realmente, a maior demanda em termos de movimentação de carga? É Miritituba. Então, no final das contas, se eu agrego o trecho até Santarém, o que eu estou agregando? Eu estou agregando investimento, mas não estou agregando receita. Assim, para tornar essas licitações, e quando é questão ferroviária, fica mais crítico ainda, que aí fica muito mais caro. Então, para tornar, veja bem, não é fácil viabilizar um projeto como a Ferrogrão, que eu estou botando um investimento de 12 bi para alguém que vai ter receita daqui a 10 anos. É um tremendo desafio. Então, eu tenho que eliminar o risco ao máximo. Por isso, essa perna não vai até Santarém, ela está vindo até Miritituba, porque senão seria um CAPEX adicional. Agora, o que tem que se entender é o seguinte: a partir do momento que eu tenho a concessão até Miritituba, eu aliviei meu orçamento. Eu vou ter muita condição de manter o trecho até Santarém em excelentes condições. Né? Então, sobrou fôlego, sobrou dinheiro para fazer a manutenção, que aquele trecho mais carregado hoje, que é o trecho até Miritituba, ele vai estar na mão da iniciativa privada. E aí eu tenho recurso para fazer a manutenção até Santarém. Como eu falei, nós vamos continuar a pavimentação da BR, a gente termina até o final do ano que vem a pavimentação inteira até Santarém, com a substituição das pontes de madeira, né? E agora a concessão vai ficar até Miritituba, e nós vamos ter fôlego para fazer o investimento até Santarém. Vamos aqui para a nossa última pergunta, ministro, que vem lá do nosso região do Araguaia, lá embaixo, no 5855. No dia 17/2/2020, o então diretor do DENIT no Pará nos informou que estavam alocados 19 milhões de reais para a construção das pontes, que dá um 58, e 30 milhões para a recuperação da parte mais deteriorada da BR-158, trecho Casa de Tábua, Agrovila. A princípio, uma ponte já começou a ser feita. E os 30 milhões da recuperação saem este ano, estão garantidos? Como está o orçamento para o ano que vem da BR-158?
Hoje, só os produtores estão deixando de ganhar algo em torno de R$ 4,00 por saca de soja ou milho, em virtude do aumento do preço do frete. Só com a produção de Santana do Araguaia, isto fica na casa de R$ 50 milhões a menos, que deixou de entrar nos bolsos dos produtores rurais do nosso estado. A próxima safra se aproxima e é muito provável que iremos ter uma rodovia interditada por falta de condições de tráfego. Quem me pergunta aqui é o Nilton Militão, produtor rural e diretor da ProSoja Pará. Nilton, você está coberto de razão. A gente sabe, é um dos trechos mais críticos do Brasil hoje, em função do carregamento. Né, é uma rodovia muito carregada e que está em condições muito ruins. Né? Então, obviamente, assim como estava a 135 Maranhão, que a gente está recuperando agora, que é uma rodovia importante também, de acesso ao Porto de Itaqui, né? Então nós sabemos aí que tem um dever de casa para ser feito. Temos hoje 3 pontes que estão, uma ponte já ganhando tração, mas 2 pontes que estão iniciando, né? Então dentro daquele compromisso de substituir 5 pontes por pontes permanentes, né? Aquelas pontes tinham lá são 6 pontes, né? Que eram aquelas pontes que tinham uma superestrutura metálica, algo lá, onde e tal. Ele veio da Guerra do Kuwait. Da Guerra do Kuwait, exatamente, né? E que tinha, eu sabia que tinha uma guerra aí, não estava lembrando qual. Guerra do Kuwait, veio para o Brasil. E no final das contas, a gente tem acidentes constantes, né? Veja, eu estou aí em 40 grupos de WhatsApp de caminhoneiro, né? Os caminhoneiros são meus maiores fiscais, né? Os meus olhos e ouvidos aí em todas as BRs, né? E eu ouço muito o que eles falam. E, de fato, uma das campeãs de reclamação é essa rodovia, né? Então, a gente vai trabalhar nas pontes, vai ser declarada uma emergência agora, nós vamos rapar o tacho aqui para fazer esse trecho, né? De casa até a Agrovila, que é o mais crítico. Agora, é o que eu falo, é uma rodovia que precisa de 300 milhões para fazer uma restauração, ali precisa ser restaurado, não adianta fazer tapa-buraco, fazer manutenção, etc. E não adianta a gente precisar de 300 e ter 30 no orçamento, ter 15, ter 19. É por isso que eu falo, se a gente não entender que essa rodovia é uma prioridade e a gente pensar como que a gente vai conjugar um esforço do executivo junto com o esforço da bancada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, realmente, a gente chegou num estrangulamento em termos de recursos. Me preocupa muito, assim, toda vez que se cria uma despesa nova, porque, vamos botar mais isso aqui, vamos fazer mais tal coisa, aumenta a participação da União nisso, a União vai entrar com mais isso, como se a fonte fosse inesgotável. Onde é que vai faltar? Vai faltar aqui, vai faltar na infraestrutura. Não tem mágica, não tem mágica. Então, não tem dinheiro. A gente qual é o esforço que nós vamos fazer? Tentar passar esse trecho para a iniciativa privada, que é o que buscar. Mas, como eu falei, para não criar, isso é muito bom, a concessão lá vai ser muito boa, vai ser muito bem-vinda. Agora, para não criar falsa expectativa, é um leilão que a gente vai fazer provavelmente em 2022, a gente não consegue fazer antes disso, porque é o tempo de estruturação de projeto, então tem pesquisa, origem e destino, a gente tem que fazer pesquisa de tráfego, pesquisa de preferência, levantamento de engenharia, projeto de engenharia, modelo econômico financeiro, modelo jurídico, né? Um projeto de concessão, desgraçadamente, tem 4 modelos, né? Um técnico, um operacional, um econômico financeiro e um jurídico. Depois, submeter isso à sociedade, né? Para consulta pública, para que todos opinem. No final, terminou, fecha isso, analisa as contribuições, manda isso para o Tribunal de Contas da União, o Tribunal dá o ok, publica edital, leilão, vai fazer aí vai buscar o player, vai falar com o mercado. Então, é um projeto que leva 2 anos sendo estruturado, e óbvio, a gente está pensando os 30 anos para frente, né? Não tem como ser diferente disso. E no final das contas, os primeiros anos da concessão são de trabalhos iniciais. Já melhora? Melhora muito, né? Porque aí tem um investimento pesado em manutenção. Mas o investimento mesmo, em terceira faixa, em trecho duplicado, travessia urbana, etc., ele vem com mais 2 anos de concessão, porque é o tempo também que aquele concessionário vai obter no mercado os recursos. Aí ele vai obter o funding, ele vai emitir debêntures, né? Então também não é... A concessão é um bom caminho, é um caminho sustentável, estrutural, mas é um caminho demorado. Então por isso que é fundamental
que Executivo e Parlamento caminhem juntos nisso que é mais crítico para o Estado do Pará hoje, sem sombra de dúvida, né? Porque é uma região muito rica, que produz muito, com um grande potencial ainda a ser explorado e que tem uma infraestrutura muito deficiente. Só uma última pergunta minha. A 316, aquela duplicação, nós estávamos de Castanhal em diante, tinha uma emenda de bancada, né? Eu acho que não era impositiva ainda, não sei se ficou concretizado. Os trabalhos começaram a ser feitos alguns trabalhos e pararam. Já tinha ali um aporte de emenda de bancada, não sei se isso foi perdido ou se ainda temos um rumo aí. Não foi perdido, assim, lá hoje não tem, o que nós temos são 62 milhões de reais de resto a pagar. Isso é suficiente para a gente tocar a obra esse ano, né? Obviamente, para o ano que vem, a gente vai precisar de mais dinheiro. A gente precisa equacionar uma pendência que existe de licença de instalação do governo do Estado do Pará. Então, nós não podemos trabalhar por falta de licenciamento, né? Houve uma suspensão de LI. A gente precisa resolver isso. Eu conversei com o governador Helder, que se comprometeu a resolver isso o mais rápido possível, né? E já ia conversar com o secretário dele de Meio Ambiente, para que a gente possa iniciar a obra. E nós temos que pisar no acelerador, porque isso é um resto a pagar inscritos em 2017. Significa que no final de 2020 eles são cancelados. Então a gente precisa correr para não perder esse dinheiro que está lá. Então temos alguma esperança de continuar ali a duplicação, né? Sem sombra de dúvida, a gente sabe quanto essa região é movimentada, né? Dá o acesso aí à praia, né? Então, assim, liga a região metropolitana de Belém, é fundamental que a gente consiga andar bem nessa obra. É uma região muito populosa do Pará, esse Nordeste, que liga ali Capanema, Bragança, são cidades históricas nossas, e tem uma população muito grande que liga muito com a capital. Isso vai ser uma obra também muito importante. Não tem muitas coisas importantes. Eu já passamos aqui, nós estamos na nossa uma hora combinada, ministro. Eu queria lhe agradecer a sua disponibilidade, né, dizer que o senhor tem aqui, não só no Pará, como um aliado, o senhor é um ministro considerado no estado do Pará, um dos melhores ministros desse governo, tá, pela sua capacidade de empreender, de buscar soluções, de falar a verdade. Já estive em reuniões no seu gabinete, que você disse não muito claramente na cara das pessoas, porque não é deste governo, não é da sua posição em enganar, né? Temos que ter um norte, temos que ter um rumo, e o Ministério tem tido esse rumo, nós estamos dando esses parabéns. A decisão da ponte do Rio Xingu é uma que o governo federal tomou essa decisão, logicamente ouvindo a população local, ouvindo todos aqueles que sofrem ali naquela travessia maluca que nós temos ali. Ali nós perdemos uma grande chance na época da hidrelétrica. Isso poderia ter sido uma das condicionantes colocada na região, e não foi. O governo vem resgatar isso. Mas dizer, ministro, que o senhor conta comigo, conta com o Estado do Pará, tem um carinho muito enorme pelo seu trabalho. Esperamos que o senhor possa ter sucesso na busca desse recurso, na busca não só do recurso público, mas com o recurso privado. Como eu disse no início da minha live, eu acho que o Pará, pela posição geográfica que tem, ele é uma solução para o Brasil, ele ajuda o Brasil, muito mais do que atrapalha, muito mais que ser despesa. Um investimento na logística no Pará é um investimento que vai dar lucro para o Brasil lá na frente, né? Nós podemos fazer isso. Então, essas obras de infraestrutura, de rodovia, ferrovia, portos, quer dizer, isso é o que nós precisamos hoje para poder ajudar o Brasil a crescer. O Pará já ajuda com o nosso minério, que é exportado e desonerado pela Lei Candir, já ajuda sendo o maior exportador de energia elétrica para o país, e nós queremos também ser esse canal de escoamento da produção, para que a gente possa agregar algum valor também para o nosso pessoal, que isso também possa ser uma fonte de desenvolvimento para o nosso Estado, geração de emprego e renda. Por isso, ministro, eu volto a dizer, agradeço a amizade que nós temos tido aqui, a parceria que nós temos aqui. Vou tentar fazer essa reunião da bancada antes de outubro, que são a apresentação da emenda de bancada, para a gente possa, tomando um café com água aí no Ministério, porque eu sei que não está fácil, mas nós possamos, a bancada inteira, conversar e a gente possa vender esses projetos, dessas obras estruturais que nós precisamos no Estado do Pará e que a bancada possa ajudar a fazer. Eu queria lhe agradecer novamente esse espaço, essa condição que o senhor nos deu dessa conversa franca com todo o Estado do Pará. Nós temos muita gente nos assistindo e principalmente com as perguntas que nós fizemos a todas as pessoas que deram oportunidade para que elas pudessem estar aqui lhe ouvindo, falando exclusivamente sobre o Estado do Pará. Por isso, obrigado, ministro,
e espero contar mais uma vez para que a gente possa, de vez em quando, conversar dessa maneira franca, direta, que o senhor tem, e que a gente gosta de fazer isso, sem enganos, sem rodeios, diretamente, mas pensando sempre na produção do Estado do Pará. Deputado, eu que agradeço, assim, para mim foi uma grande honra, né, partilhar essa live com um grande homem público, um grande deputado federal. Acho que o Pará tem que ser orgulhado do representante que tem aqui na Câmara dos Deputados, presença constante aqui no Ministério da Infraestrutura, trazendo problemas, mas também propondo soluções, sempre ajudando muito, honrando uma tradição de família de grandes homens públicos, né, e eu tive a oportunidade de conhecer seu tio e, assim, tenho uma grande admiração. Entendo que a gente tem um caminho aí, uma estrada pela frente para trabalhar, principalmente a questão do orçamento do ano que vem. Eu acho que se a gente trabalhar bem, a gente pode fazer grandes coisas no Estado ano que vem, assim como nós vamos continuar tocando projetos importantes ao longo desse ano. O Pará é um Estado maravilhoso, é um Estado que dá vários exemplos para nós. Um grande exemplo, por exemplo, é Carajás, e eu sempre cito exemplo de onde a gente tem exploração mineral com respeito ao meio ambiente, visto aí o que é feito, por exemplo, na Floresta Nacional dos Carajás, uma área extremamente preservada, e isso mostra que o desenvolvimento pode trazer também e traz preservação, né? A gente tem como fazer desenvolvimento sustentável, isso não é um discurso, isso é fato, é realidade. O Estado é um Estado muito rico, o Sudeste do Pará tem várias áreas aí aptas para o agro, que usam muito pouco da sua capacidade ainda, então tem muito para crescer e precisa, obviamente, do olhar do Ministério da Infraestrutura. Então a gente sabe que tem um compromisso com o Estado do Pará, que é um gigante, né, esse Estado gigante que tem muito potencial, muita riqueza e que precisa realmente de infraestrutura nesse momento, mas eu tenho certeza que com o apoio da bancada federal, que é uma bancada engajada, profissional, nós vamos atingir todos os objetivos e o governo Bolsonaro, com certeza, está olhando esse Estado importante e vai ajudar muito nisso. Muito obrigado, ministro. Obrigado também. Agradeço ao presidente Bolsonaro. Acho que o Estado do Pará deve muito. Disse no início, lá antes de entrar, que nós estamos resgatando em 2 anos demandas de 30 anos esquecidas no Estado do Pará. E as solicitações e as demandas saem para o senhor, porque nós sabemos que o Ministério está se resolvendo. Então, por isso que, logicamente, as demandas aumentam quando nós sabemos que as soluções estão sendo encontradas. Então, conte conosco. Muito obrigado. Fique com Deus. Deus lhe abençoe sua família. Saúde a todos. Obrigado a todos que participaram desse bate-papo, dessa live. Obrigado, ministro. Obrigado, deputado. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Com Deus.